Fala galera, tudo bem com vocês? Gabigol aqui na área, chegando com mais um vídeo aqui no canal do Clube da Aposta, onde eu venho trazer aí um conteúdo bem interessante e eu acho que no momento certo para a gente falar sobre isso, que é qual foi o impacto da ausência de torcida no trade esportivo aí para nós. É uma discussão gigantesca que a gente tem na comunidade. Pô, saiu a torcida, parou de dar back, e agora o mercado está movimentando diferente, enfim. Vou falar sobre tudo isso e muito mais aqui, trazer também alguns dados que corroboram aí com algumas afirmações e percepções que eu tive nesse praticamente uma temporada e meia aí, se tratando de Europa, que a gente viveu uma situação totalmente diferente de Sinta, não somente no trade esportivo, mas também no mundo, onde a gente nunca tinha ficado tanto tempo assim sem os torcedores no estádio. Afinal, futebol é feito de torcida, né? Talvez se não tivesse os torcedores, não existiriam os clubes. Para que os clubes sem os seus torcedores, não é verdade? Então, a gente viveu realmente um momento cíclico aí, eu diria, do trade esportivo, né? O trade esportivo ele muda sempre, todo tempo. Eu acredito que quem não acompanha essa mudança vai ficando para trás, deixa de ser consistente, começa a perder dinheiro, e a gente tem que ser o mais humilde possível para aceitar isso e principalmente reverter essa mudança. Então também vou falar um pouquinho sobre quais foram as formas e os aprendizados também que eu tirei nesse meio tempo aí que a gente viveu sem torcida, que ainda assim é uma realidade aqui no Brasil, porém, se tratando de Liga Europeia, a gente já está tendo torcida em jogos aí de grandes equipes, o que eu já senti uma grande diferença relacionada a trabalhar nesses jogos do que anteriormente sem torcida alguma, somente aquele eco, né, da bola batendo, técnico gritando, jogador discutindo dentro de campo, enfim, essas novas experiências que a gente acabou passando nesse meio tempo aí sem torcida, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do Clubão. Lembrando que Clube da Aposta é o oferecimento da Betfair, maior bolsa esportiva do mundo, tem link na descrição. E ó, novidade, eu acho que eu já falei lá no meu Telegram, lá no meu Instagram, para quem me segue por lá. Mas caso eu tenha perdido paraquedas nesse vídeo, não canso de lembrar que agora o EV+, né, nosso curso de EV+, agora é aberto 365 dias por ano para você assinar a hora que você bem entender. Vai ter acesso para trabalhar comigo no Discord, vai ter acesso também a todo o conteúdo gravado das nossas aulas, nosso curso online do EV+, e entre outras muitas coisas, que é só você clicar aí no link na descrição para você entender um pouquinho melhor. Lá tem um vídeo onde a gente fala sobre tudo que a gente disponibiliza para você que vai aí trabalhar com a gente. Beleza? Então, dado todos os recados, roda a vinheta, vamos começar. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre dois fatores e duas mudanças que tiveram nesses dois fatores principais que dá para a gente analisar nesse período sem torcida que a gente teve, principalmente nos campeonatos europeus, mas também vale aqui para o nosso campeonato brasileiro, que continua aí sem torcida. O primeiro fator deles é o mercado, né, uma mudança no mercado, e o segundo fator é o fator campo, ou seja, uma mudança dentro de campo. Começando sobre o mercado, acho que o mercado que mais se afetou, com certeza, foi o Match Odds na Betfair. E eu explico para vocês o porquê e acredito que depois vocês deixem aí nos comentários também se vocês concordam ou não com a minha afirmação. Mas cara, o mercado ele ficou extremamente volátil em jogos de favorito. Mas como assim volátil, Gabigol? Várias vezes a gente tem várias situações onde o mercado realmente confia tanto no favorito que não necessariamente ele precisa estar muito, mas muito por cima do seu adversário para que o mercado se mantenha naquela odd ou até mesmo ele desça aquela odd em alguns momentos de ataque. E essa foi a principal mudança que eu senti trabalhando principalmente o back favorito. O mercado ele subia a qualquer tempo e a qualquer momento de uma forma até absurda em algumas situações. Por exemplo, se a gente tinha um back ao Barcelona, por exemplo, a 1,30. Cara, o Barcelona tomava um ataque dentro de casa só de 1,35. E às vezes ela nem acabava retornando pós-ataque. Então é uma mudança um pouco mais brusca do que naturalmente a gente tinha
há um tempo atrás, quando as coisas estavam totalmente normais com torcida. Então, muitos traders se sentiram mais confortáveis de estarem contra posição aí de favoritos, porque realmente eles não tinham todo aquele âmbito para poder atacar, empurrado pela sua torcida. E o segundo fator, esse sim que eu acho que acaba corroborando e fazendo uma união entre mercado e também a parte de campo, é que os visitantes se sentiram muito mais confortáveis para atacar os favoritos. Então, cara, o que a gente viu nesse tempo, essa temporada e meia que a gente passou sem torcida, de adversários indigestos, às vezes equipes muito menores, dando trabalho para equipes maiores, cara, foi absurdo, absurdo. Uma mudança de campo, nossa, da água para o vinho. Realmente foi gritante ver essa mudança. Então, realmente o trabalho no Match Odds, a back favorito, cara, ficou muito mais difícil. Eu diria que o pessoal que trabalha lei a equipe favorita, com certeza trabalhou muito bem nesse meio tempo. Tanto que eu sofri no início, porém depois eu vou falar para vocês quais foram as mudanças que eu acabei fazendo no meu trading para poder suportar essa mudança de cenário que a gente teve dentro do mercado. Você pode estar até achando aí, meio que falar, putz, isso daí é coisa da cabeça do Gabigol, isso daí não aconteceu, para mim estava a mesma coisa, existem zebras mesmo, e realmente existem zebras, porém não com o efeito que a gente viu nesse meio tempo. E até para corroborar e para afirmar o que eu estou falando para vocês, o que eu estou trazendo aqui para vocês de informação, a gente vai lá para a tela do meu computador agora e eu vou mostrar para vocês estatisticamente o efeito que fez, principalmente na questão de vitória do time da casa, nesse tempo que a gente não teve torcida dentro dos estádios, para vocês aí concordarem pelo menos um pouquinho aí com tudo que eu citei aqui nesse vídeo. Vamos lá? Peguei um site de estatísticas aqui, pessoal, agora nessa parte, para a gente falar um pouquinho mais de números, de qual foi a realidade, né? A nova realidade que a gente teve nesse tempo sem torcida, trazendo aqui de algumas ligas, né? Óbvio que cada liga tem a sua particularidade, eu não estou dizendo que isso aconteceu em todas, mas foi muito perceptível que isso realmente ocorreu na maioria do tempo que a gente não teve torcida. Começando aqui com a Premier League, só para vocês terem uma ideia, um campeonato onde a gente costuma dizer, né? Fala, cara, a torcida é um pouco irrelevante, porque ela só aplaude, blá, 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 blá. Porém, mesmo lá, deu para perceber que a postura dos seus adversários ficou muito diferente. Não tinham medo de buscar resultado fora de casa, não tinham medo de atacar o adversário mais forte, jogando em seus domínios, né? E como que eu vou fazer esse exercício aqui para a gente fazer o comparativo? Trazendo os números sempre da primeira temporada antes da pandemia ocorrer, 18-19, ou seja, que a gente ficou sem torcida na 19-20, e trazer a 20-21 e, obviamente, o início dessa atual, onde a gente já tem torcida nos estádios, beleza? 18-19 Premier League. A média de vitórias do time da casa foi de 48%, ou seja, um número extremamente alto, um número muito bom, tá? Aí a gente vai aqui para 19-20, que foi a seguinte, já com quase que um terço, né, da competição rolando em situação de pandemia, com aquela coisa toda que a gente lembra como foi, caiu já para 45%, até que não é uma diferença tão significativa, porém, ainda assim o campeonato ocorreu em situação normal, né, boa parte aí da temporada. E aí sim a gente vai para 2021, que foi a temporada que acabou de finalizar com o Manchester City campeão, né, batendo recordes, 86 pontos. E aí sim a gente vê uma diferença extremamente gritante. Foram 38% de vitórias do time da casa e 40% de vitória de visitantes na Premier League. Olha que bizarro, a gente sai do número de 48% em 18-19 e cai 10% para 38% numa temporada toda, jogando todas as equipes sem torcida. Realmente uma diferença muito grande. Outro campeonato que com certeza a gente viu uma diferença muito grande e ainda está vendo é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro sempre foi muito forte na relação de equipes jogando dentro de casa. E isso eu não digo nem somente das equipes lá de cima da tabela, mas equipes de baixo da tabela
muitas das vezes fogem de um rebaixamento jogando dentro dos seus domínios, onde tem a pressão da torcida, tem um campo que é diferente, porque a gente sabe que aqui nem todo gramado dos campeonatos brasileiros é tão bom, então tem esse efeito muito forte do time da casa aqui no Campeonato Brasileiro. Em 2018, para vocês terem ideia, 53% dos times da casa venceram, ou seja, 53% dos jogos dos times da casa venceram. Então, é uma média muito alta. A gente cai para 2019, ainda assim sem pandemia, lembrando que a nossa temporada é diferente da Europa, né? Começa no início do ano e termina no final do ano. Na temporada europeia não, né? A temporada termina no meio do ano. A gente tem uma média de 48%, pouco mais baixa que 2018, mas uma média normal aí de todas as ligas, em 2019, perdão. Aí a gente vai para 2020, que é a temporada que a gente foi 2020 e 21, né, que acabou sendo meio de temporada, porque a gente teve futebol pausado por um bom tempo aqui no Campeonato Brasileiro, e aí esse número já cai para 45%, que aí você deve pensar, pô, não caiu tanto assim, realmente não caiu tanto assim. Porém, o campeonato que a gente tem em vigência agora, nessa temporada 2021 do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético Mineiro é líder no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente já tem um número de 37% de vitórias apenas de times mandantes, ou seja, o time da casa vence apenas 37% dos jogos. E isso a gente não tem poucas partidas para analisar, a gente já tem quase metade do campeonato rolado aqui com 177 partidas. Outra coisa, né, que eu trouxe até aqui esse dado do Sport TV, claro que a matéria é no finalzinho de 2020 ali, né, onde a gente já tinha um bom lastro de pandemia. Uma coisa que foi perceptível é que equipes de massa, principalmente onde, querendo ou não, a torcida tinha aquele apelo de empurrar realmente a torcida, assim como Corinthians, Grêmio, entre outras equipes, a gente teve aí o pior percentual de vitória dos mandantes dos últimos tempos e também de desempenho dessas equipes. Como por exemplo, tá vendo, ó, 2020 a gente teve 43,5% aqui de vitórias da equipe mandante. Isso daí é comparativo com 2004, 2007 e 2014. E do restante, ó, olha os números como eles são realmente muito mais altos. Posso deixar todos esses links para vocês. E aí a gente vai para equipe por equipe, e isso é bem importante de citar nesse dado que eu estou trazendo. Tem equipes que sentem mais isso e equipes que sentem menos. Óbvio que aqui eu não vou conseguir falar de todas elas, entendeu? Não vou conseguir, porque o Bayern de Munique continua ganhando. Tudo bem, mas eu não vou conseguir falar de todas aqui. Mas trazendo um comparativo global, ou seja, geral, realmente essa falta da torcida é sentida. Vou dar um exemplo do meu Corinthians, que eu, como vocês sabem, sem clubismo algum, realmente é um time que tem um apelo muito grande por torcida dentro dos seus jogos, vira muitos jogos por conta da torcida estar apoiando. E a gente tem aqui esse dado aqui dos aproveitamentos dos mandantes no Brasileirão, onde o Corinthians jogou 6 vezes, até em questão desse dado quando ele saiu, e venceu apenas 2. Sendo que o Corinthians sempre foi muito forte de casa. E se a gente for traçar esse panorama em campeonatos, dê uma olhada aqui nos números do Corinthians agora aqui no SofaScore. Fechando aqui somente no time da casa, 2018 não foi bem, mas mesmo assim perdeu apenas 2 partidas dentro de casa, tá? A gente vai para 2019, onde o desempenho foi muito melhor, 10 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, né? Foi o 7º melhor mandante. E aí a gente cai para 2021, onde o Corinthians já caiu para 12º com 13 vitórias eu tinha esquecido de filtrar aqui. 8 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Ou seja, aumentou o número de derrotas na temporada onde a gente teve o campeonato todo praticamente sem torcida. E agora em 2021, continuando sem torcida, o Corinthians é um dos piores mandantes do campeonato, com apenas 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas dentro de casa. Esse é um peso muito grande. O Grêmio também sentiu muito isso. Internacional também, uma torcida muito forte, sentiu isso. Então é um dado para a gente ficar bastante atento, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro, que a gente vai continuar sem torcida. Agora que vocês viram aí todas as estatísticas relacionadas aí a esse tempo que a gente não teve torcida,
e provavelmente vocês devem estar concordando um pouquinho aí com tudo que eu trago nesse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês qual foi a minha principal postura no tempo de pandemia. Acho que a principal postura que eu acabei tomando foi ser o mais cauteloso possível para estar numa posição em back a uma equipe. Por quê? Porque chegou um ponto onde a exposição não estava pagando os gols que eu pegava. E realmente eu sou um cara que eu tomo muitos poucos gols. Para quem me acompanha no Telegram sabe disso. Eu já sou criterioso ao máximo com as minhas entradas. E o meu primeiro pensamento sempre é não sofrer o gol contra a posição. Porém, a subida do mercado, as subidas de odds do mercado, realmente em algumas situações não estava compensando a exposição que eu tinha naquele momento. Então eu só estive em back, né, a partir do momento que eu percebi essa mudança, quando era um back extremamente claro. E aí o que eu passei a fazer foi perceber uma outra coisa. Falei, bom, se o visitante está sendo mais ousado, está saindo mais para o jogo, está sendo mais perigoso, fazendo mais gols, o mercado de gols é a grande solução que eu encontrei para trabalhar nesse tempo de pandemia. Então, eu intensifiquei os meus métodos para mercado de gols e hoje vocês podem perceber que ainda assim eu trabalho demais o over em situações até que a gente tem uma equipe um pouco melhor, porém não é 100% claro esse posicionamento dela como o mais próximo de fazer o gol. Então, foi essa grande mudança que eu fiz nesse tempo e que para mim funcionou bastante, que deu para pegar muito gol, que realmente em situações que talvez, se fosse um pouquinho antes dessa pandemia rolar, provavelmente até tomaria algum desses gols. Então, essa foi a grande mudança que eu fiz. Mudar o mercado e trabalhar uma outra estratégia que eu já era consistente, porém intensificar os trabalhos nela e às vezes até trocar, inverter estratégia de back para essa estratégia de over para ficar a favor do gol das duas equipes. E agora, como que está sendo o retorno da torcida para mim? Cara, está sendo mais que positivo, é perceptível que o mercado já retornou aquele respeito um pouco maior aos favoritos, então para quem trabalha back favorito, com certeza vai ter um pouquinho mais de tranquilidade. Óbvio que toda essa questão de mudança não somente se dá à pandemia e a não torcida nos estádios, mas também de um aspecto muito diferente que a gente está vivendo dentro do futebol, onde, querendo ou não, todo mundo tem informação do outro. A equipe pequena é muito mais bem preparada física e tecnicamente, principalmente taticamente, para jogar contra equipes que vão atacá-la todo o tempo. Então, praticamente toda zebra sabe contra-atacar e sabe agredir o seu adversário. Então, esse é um cuidado que você deve ter a todo tempo, seja com torcida, seja sem torcida. E assim, as coisas já estão voltando ao normal para mim. Estou conseguindo trabalhar muito mais o back, estou conseguindo pegar backs com um pouquinho mais de tranquilidade. Principalmente o mercado está oscilando um pouquinho menos ou oscilando de uma forma natural, porém continuo com a mesma postura inicial de ser o mais cauteloso possível relacionado a estar a favor de uma equipe e também desenvolvendo uma outra estratégia aí no Match Odds que logo mais à frente, com certeza eu venho falar para vocês assim que eu tiver tudo validado, com toda a responsabilidade do mundo, né? Até pela minha postura, sou extremamente cauteloso com isso, sou criterioso, então estou intensificando os testes para trazer uma forma diferente de trabalho aí para a comunidade. E é isso então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários como que está sendo aí o retorno das ligas europeias, né? Principalmente aqui, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda não tem torcida para vocês, relacionado principalmente ao back favorito. Deixa aí, tá sendo bom, tá sendo ruim, tá sendo a mesma coisa, não mudou muita coisa, enfim. Deixa tudo aí nos comentários para a gente ter aquela troca de ideia de sempre. Lembrando, estou com a minha sala lá no EV+, caso você queira conhecer, tem link na descrição. Lá naquele link eu tenho um vídeo completaço falando de tudo que você vai receber caso você adquira. E claro, caso você queira criar sua conta na Betfair, também o maior bolso esportivo do mundo, tem link aí abaixo na descrição. Valeu? Tamo junto, bons greens a todos.